Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os comparadores do CLP Siemens E7300, mais especificamente falando do que? Do comparador chamado EQ_I, que testa se o valor da entrada IN1, o valor inteiro, é igual ao valor da entrada IN2, tá? Para que eu posso usar isso aí? Por exemplo, se o valor da pressão da minha rede for igual a 8 bar, eu pego, aciono uma saída, ligo um contator, habilito que o meu processo comece, tá? Por exemplo, se a pressão da minha linha pneumática tem que ser restrita, tá? Posso também testar se ele for entre 6 e 8 bar, tá? Daí a gente pode fazer uma lógica diferente. Se, por exemplo, passaram 40 peças numa esteira, se o valor do contador é igual a 40, aciono o K1 e executa um processo, tá? Então, o que define que esse comparador do tipo igual teste se o valor do IN1 é igual a IN2? EQ_I, tá? Esse EQ_I quer dizer equal, do inglês, tá? Equal. Então, ó, testa se o valor da entrada IN1 é igual ao valor da entrada IN2. A simbologia dele é essa. Se aqui o IN1 for igual a IN2, ele aciona o K1, nesse caso, né? Poderia executar uma ação específica, ok? Então vamos lá. Vamos supor que aqui, ó, eu estou testando a pressão da minha rede, ok, pessoal? Se a pressão for igual a 6, ou seja, 6 bar, por exemplo, eu aciono o K1. Se acionou o K1, o que acontece aqui, ó? Fecha-se contato, energiza o temporizador T1, chamado de T1, que vai começar a contar quanto tempo? Ó, 3 segundos. Quando acabar esses 3 segundos, eu fecho aqui, ligo outro temporizador chamado T2 e ao mesmo tempo ligo uma lâmpada H1, tá? Quando acabar esses 3 segundos do T2, o que acontece? O contato abre, desliga o T1, abre esse fechado, abre esse, ou seja, aqui volta a fechar, tá? Desligando a lâmpada H1, ou seja, fica piscando a lâmpada H1 em 3 segundos, tá? Então, olha lá, ó. Se a pressão for igual a 6, fechou o contato, ligou o T1. Quando acabar o tempo, liga a lâmpada e liga o T2. Quando acabar o tempo do T2, abre, desliga T1, abre, volta a abrir, aqui fecha, volta a contar o tempo do T1 de novo. Esse com o valor aqui, IN1 for igual a IN2, ele vai executar uma ação. O comparador você vai usar sempre quando uma coisa for igual a outra, tá? Se a temperatura, tá? Se a temperatura 60 graus, eu pego e aciono o quê? Um sistema de refrigeração. E assim sucessivamente, tá? Então, todas as vezes que a entrada IN1 for igual a IN2, aciona uma saída, tá? Que vai executar uma ação. Nesse caso, a ação aqui, o que é? Pisca lâmpada, tá? Isso aqui, então, só acontecia depois que acionasse o K1, tá vendo? Tudo isso aqui depende do K1, porque o K1 liga T1, T1 liga T2 e ao mesmo tempo liga a lâmpada, tá? O que é pisca-lâmpada? É um temporizador, quando acabar o tempo, liga o outro, e quando acabar o tempo desse cara, desliga o primeiro para que tudo volte ao mesmo tempo e continue o ciclo automático, tá? Nesse caso, né, o gráfico seria assim. A lâmpada começa desligada a partir do tempo do T1. E o tempo do T2 é que está contando o tempo que a lâmpada está ligada, tá? Nesse caso aqui, ó, 3 segundos e mais 3 segundos, tá? E depois isso daí fica em ciclo contínuo enquanto o K1 estiver acionado. Ou seja, enquanto a temperatura for igual a 60, por exemplo. Esse temporizador. Esses foram os blocos comparadores do tipo igual, tá, pessoal? Vai acionar a saída, executar uma ação sempre quando o IN1 for igual a IN2. Ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal e até mais.